Vamos ler, irmão. Segundo Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, não, segundo Timóteo, é porque eu vou ter que ler um pouco da parte, irmão. Eu vou ter que ler um pouco da parte do 2 e vou entrar no 3 também. Mas eu vou ler bem rápido. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito no livro 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Lembrem-se essas coisas a todos e ordenei-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam mais a comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Filito. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e, com isso, desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, como esta inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e prata, e outros de madeira e outros de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para o uso diário. Se você mantiver puro esses utensílios para fins honrosos, sua vida será limpa, e você estará pronto para o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável por todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarrarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha como as duas passagens, irmão, tanto no 2 como no 3, falam a mesma coisa. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole.
Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltraram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinamentos ou ensinos. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antíoco, Icônia e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejavam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofreram perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras e lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando éramos... Não, perdoa. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus, aleluia, Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Santo, Deus. santo, santo, aleluia. Irmão, aqui nós estamos vendo Paulo. Olha a visão que Deus deu a Paulo. A visão, irmão, que ele nos mostra aqui, são dos últimos tempos, irmão. É o que nós estamos vivendo, irmão. Olha como o mundo que nós nos encontramos, irmão, se encontra hoje, irmão. Irmão, todos nós que estamos vivendo essa vida que nós estamos vivendo atualmente, olha quanta dor, irmão. Olha quanto sofrimento por nós não ouvirmos a palavra de Deus. Irmão. É por isso que, no princípio, irmão, quando nós iniciamos essa live, algumas coisas que estão no meio de nós sentimos, irmão, como a irmã sente esse mesmo carinho, esse mesmo amor que está dentro do nosso coração. Irmão, é público. Tudo que nós fazemos aqui é público. E Deus, irmão, tem nos acompanhado nesta caminhada, irmão. Todos aqueles que viveram no passado, quando Paulo estava nessa situação, Paulo sabia que o tempo dele estava no fim, irmão. Como nós. Muitas vezes, irmão, não é revelado a todos, irmão, o que está por vir, o que nós vamos viver. Porque tudo que nós vivemos, irmão, é espiritual. E glória a Deus, irmão. Bem-aventurado fomos nós que estamos aqui e cremos na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina, irmão. Ela nos ensina. Lembrem-se essas coisas a todos e ordenei-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Irmão, se os irmãos entenderem a palavra, não é o João Leite, não é o irmão Glauco, não é o irmão Dom, não é o irmão Antoniel, é a palavra de Deus, irmão. E olha, irmão, que essa palavra aqui foi escrita há quantos mil anos atrás, irmão. E olha o reflexo dessa palavra nos dias atuais. Irmão. É por isso, irmão, que todos nós temos que filtrar. A palavra aqui nos ensina, irmão, que nós temos que filtrar da onde vem, irmão. A palavra, irmão, é 2 Timóteo, ela começa no capítulo 2, a partir do versículo 14, e vai até o 3º, irmão, até o final do 3º. Esforcem-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Irmão, é como o servo de Deus aí acabou de falar, irmão. Irmão, quando você está conectado com o céu, tudo que você ouve faz sentido. Porque quando o servo de Deus testemunhou que o filho dele, com 1 ano e 8 meses, irmão, olha, 1 ano e 8 meses. Irmão. Olha, irmão, eu, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui há 1 ano com a minha família, e agora eu estou tendo a liberdade de começar a ensinar as crianças, meus netos. O servo de Deus, desde que nasceu, está aí. 1 ano e 8 meses já sabe da glória. E nós aqui, a palavra, esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus. É por isso que eu disse para a Irmandade, no começo, irmão, todos nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Todos nós temos esse acesso diante de Deus. Todos nós. Eu, um dia, outra hora, não entendia, irmão. Eu estou há 40 anos peregrinando, irmão. E a cada dia que nós buscamos, irmão, nós aprendemos, porque temos desejo de conhecer a verdade, a palavra de Deus, irmão. E é por isso que ele vem nos ensinando, irmão. Esforce sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Nós não andamos nessa terra como este povo anda, irmão. Nós andamos pelo Espírito. É o que nós viemos buscar aqui, a palavra de Deus pelo Espírito, para que nós possamos receber essa libertação, irmão. Todos nós, meu irmão, buscamos coisas melhores. Quem de nós não busca o que é melhor para diante de Deus, irmão? Ou essa terra tem alguma coisa para nos dar, irmão? Quantos de nós nós já passamos? Quantos de nós nós já sofremos na pele, irmão, na carne, as perseguições desta terra, irmão? Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido dos outros irmãos que passaram. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, como está escrito, o Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Todos nós, irmão. Nós viemos como o nosso irmão lá, no princípio, que comeu do fruto que não podia comer, irmão. E dele vem toda a geração pecaminosa na terra, irmão. E nós, irmão,
pela honra e graça de Deus, irmão, a palavra de Deus, ela é mantida a nos ensinar, sem desviar da verdade, irmão, porque a verdade é uma só. A verdade nos libertará, e como tem libertado a igreja. Quanto mais nós buscamos a palavra, irmão, quanto mais nós nos organizamos como homens e mulheres de Deus, irmão, porque outrora nós pertencíamos ao outro mundo, ao mundo do pecado. E hoje nós pertencemos a uma outra história, irmão. O nosso caminho permanece a Cristo, irmão. Nós pertencemos a Ele, a essa família real, irmão. Numa casa grande, aqui diz a palavra, ó, mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Qual é o mal? É o pecado, irmão, que está dentro de nós, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É por isso que nós temos que nos afastar daquilo que não agrada a Deus, irmão. Se não agrada a Deus, não vai agradar a nós, irmão. Não pode agradar a nós. Você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo, irmão. Nós temos que servir a um só, irmão. É o Espírito da verdade. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e prata, e outros de madeira e barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Se você mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Se nós nos mantermos, irmão, quando nós recebemos uma visita, nós temos aquela alegria. Quantos de nós já recebemos aqui mesmo? Convidamos alguns irmãos que vêm participar conosco, e nós não temos aquela alegria, nós botamos a melhor mesa, né? A melhor mesa, aliás, a melhor coxa de cama, a gente bota a melhor toalha de mesa, a gente bota aqueles, né, a gente quer receber com honras. Assim somos nós, irmão, diante de Deus, quando nós reconhecemos o seu poder. Nós não temos essa alegria de vestir todo bonito na presença de Deus, irmão. Nós não botamos a melhor roupa, porque este momento é um momento sagrado, irmão. É como a minha esposa, ela comentando com uma amiga, que ela sempre diz para as pessoas: eu conheço o meu esposo na intimidade. Hoje ela fez esse comentário, que nós estávamos num determinado lugar e eu vi uma pessoa necessitada. E nessa época que nós estávamos ali, eu estava necessitado, mas eu vi aquela pessoa mais necessitada do que eu. E eu corri, irmão, e o que eu tinha, eu dei. E isso marcou muito a minha esposa. E tudo que nós fazemos, irmão, é para agradar a Deus, porque Ele vê, irmão. É a mesma coisa aqui, irmão. É a mesma coisa aqui. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais e de menor valor para uso diário. Se você mantiver puro, esse será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para o Senhor, para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Todos nós, irmão. Porque tem muitos, irmãos, que fazem quando tem... Muitos fazem quando tem plateia. Quantos, irmãos, de nós já vimos? Quantos de nós já participamos de pessoas no nosso convívio diário, que às vezes você não tem aquela consideração, aquele respeito, e quando vem uma pessoa de fora, você é uma outra pessoa, você se transforma em outra pessoa? Não, irmão. Nós temos que ser simples, irmão. Que esteja na frente do irmão, que esteja na frente do irmão. Você tem que ser o que você é, irmão. Todos nós, irmão, todos nós temos que ser assim. O que nos limpa, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina, irmão. Seja um bom trabalhador, irmão. Nós temos que ser um bom trabalhador. Se você cuida das coisas do seu trabalho, é claro que você vai cuidar das coisas da sua casa. Como é que, se você não cuida da sua casa, como é que você vai cuidar das coisas dos outros, irmão? É por isso que a palavra, irmão,
ela nos limpa a cada dia, irmão. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aquele que se opõe, na esperança de que Deus os leve em arrependimento e assim a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que quer. Se outrora nós estávamos no mundo, irmão, já não pertencemos ao mundo, irmão. Nós somos outras pessoas, irmão. Nós vivemos um mundo diferente, irmão. Apesar de todo este mundo, irmão, como Paulo no passado, irmão, quando ele sabia, essa última carta que ele escreveu, irmão, ele sabia que era o final dele, irmão. Ele não teria outra oportunidade. E nós aqui estamos vendo, irmão, os últimos dias. Sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque só as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Pois nós não estamos vendo, irmão. Hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas estão se vendendo por nada, irmão. As pessoas, para ter um cargo, irmão, vendem até a alma para o diabo, irmão. Irmão, é muito triste, irmão. Quantos seres humanos não têm vendido, irmão, o seu corpo? Quantas pessoas querem ganhar dinheiro fácil, irmão? Irmão, nós estamos vendo isso aí se cumprir, irmão. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Irmão, imagina essa palavra, há quanto tempo foi escrita, irmão. E nós estamos vendo isso aqui no dia de hoje, irmão. O que nós estamos vendo hoje é a pura realidade, irmão. Hoje nós não sabemos quem é o nosso vizinho, irmão. Olha, irmão, como é que se encontra o mundo, irmão, com essa guerra que está existindo, irmão. Olha esses ataques que estão acontecendo no mundo inteiro, irmão. Você mora vizinha a uma pessoa, 30 anos, 40 anos, você não sabe quem é, irmão. É por isso que o crente, irmão, tem que ser diferente. A mulher de Deus, o homem de Deus, tem que ser diferente, irmão. A nossa luz, irmão, é diferente, irmão, daqueles que servem a Deus. Porque nós não temos que esconder, irmão, nada. Nós temos que procurar como Cristo, irmão, que veio com simplicidade. Ele não veio, irmão, porque todos esperavam um reino naquela época, mas um reino que vencesse, irmão, aquele período que eles estavam vivendo, irmão. Eles estavam na carne, irmão. É por isso que muitos deles sofreram, irmão. Porque Paulo, irmão, não acreditou. Aliás, no princípio, Paulo não acreditou. Depois ele caiu na realidade, irmão. Deus fez com que ele caísse, irmão, e enxergasse o que ele estava fazendo de errado, irmão. Assim somos nós. Quem é que poderia dizer que Paulo seria o que ele foi, irmão? Quem é que imaginava um dia que Paulo, que matou tanta gente, irmão, aqui nessa passagem aqui, nessa época difícil que eles estavam sendo perseguidos, Paulo estava sendo perseguido junto com a igreja, irmão. É porque nós não temos tempo, eu não sei nem que horas são agora, irmão. Irmão Glauco. Não sei se já passou, foi o tempo. Um pouquinho 20 meia-noite, irmão. Hã? 20 para meia-noite. 20 para meia-noite? Ou então é tarde aí no Brasil, né, irmão? Eu estou aqui, né, são 6h30. Então perdoa nós, irmão. Mas, irmão, aqui ele diz assim, porque as pessoas só amaram a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Irmão, a pessoa ser ingrata, irmão, é muito triste, irmão. A pessoa não saber valorizar. Nós estamos vendo isso todos os dias, irmão. É muito triste, irmão, o ser humano não ser grato. Nós temos que ser grato a Deus até por um copo de água, que é tão simples, irmão. Às vezes a gente só vê o nosso problema. Às vezes a gente pensa, claro que quando nós estamos na prova, a gente acha que não vai ter fim. A situação que o nosso irmão está passando, eu já passei. E quantas vezes eu ficava desesperado. Mas quando a gente passa, irmão,
depois que a gente vive, sabe que Deus está trabalhando a nosso favor, e nós reconhecemos na dificuldade que Ele trabalha muito melhor do que o nosso desejo, irmão. Irmão, eu nunca imaginei na vida, irmão, nunca, irmão, chegar tão longe como eu cheguei. Acredite, irmão. Às vezes eu não sou o exemplo aqui para a igreja. Estou falando da minha perspectiva, certo? Nós somos servos inúteis, né? A gente tenta a cada dia ser um dia melhor. Eu tento ser um pai melhor, eu tento ser um avô melhor, eu tento ser um trabalhador melhor, eu tento ser um homem justo. Porque nós temos o grande exemplo que foi Cristo. Porque muitos não tiveram essa oportunidade que nós tivemos, irmão. Muitos não tiveram esse pai, essa mãe que vieram, né, que se esforçaram para nos dar essa alegria de sermos o que nós somos hoje, né, irmão? Muitos não tiveram. E nós estamos aqui, irmão, agradecendo a Deus. Ele fala aqui, irmão, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Olha aí, irmão. Irmão, tu imagina quantos 1000 anos atrás nós estamos vivendo isso atualmente hoje. Quantas pessoas estão se vendendo, irmão? Quantos, irmão? Quantos vendem a mãe, o pai, por uma informação, irmão, pelo dinheiro? Nós estamos vendo aí, irmão, se cumprir a palavra de Deus, irmão. Em tudo nós temos visto, irmão, a palavra de Deus. Pessoas que matam, irmão. Pessoas que vendem a alma por dinheiro. Quantos, irmão, amam o dinheiro? Quantos não amam o poder, irmão? Amam o sexo, irmão? Irmão, é muito triste, irmão. Nós vemos contemplar isso aí, essas coisas, irmão. Olha, irmão, é o que nós estamos vendo, essa sociedade nossa, perdida, um povo perdido. Irmão, se nós não tivermos essa misericórdia de Deus, irmão, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Quantos não tem mais esse autocontrole, irmão? Tudo está se perdendo, irmão. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Em tudo nós temos visto, irmão, esses arrogantes, esses soberbos. Em tudo nós temos visto, irmão, no nosso meio. O pior de tudo, irmão, é no nosso meio. É por isso que Cristo, irmão, ele sempre deixou este exemplo maior. Ele é o exemplo maior para nós, irmão. Não teve outro igual, irmão. E nem vai existir, irmão. Ele que tem que ser ele é o nosso espelho, irmão. É por isso que nós temos que buscar de todo o nosso coração, irmão, estruturar nossa família, estruturar o povo de Deus. Porque é ele, irmão, é este o Senhor que nos acompanha. É este Senhor que tem nos acompanhado. Se nós não estivermos ligados no céu, irmão, através deste movimento que Deus tem preparado para nós, porque Deus foi que criou, irmão. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltraram na casa alheia e conquistaram a confiança, irmão, de mulheres vulneráveis. Quantos, irmão, são aproveitadores que estão no meio do povo de Deus? Quantos não cobram cachê, irmão, para atender uma... Quantos outros, né, pastores ou outros irmãos que estão no meio de nós, não estou falando da nossa congregação, irmão, eu estou falando de homens que se dão a esse desejo do dinheiro. Eu conheço vários que cobram 30 mil, 80 mil, 150 mil para estar junto de uma irmandade. Que triste, irmão. A pessoa vender sua própria alma, irmão, pelo dinheiro. E nós estamos vendo aqui, irmão, serão religiosas
apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção, irmão. Fique longe de gente assim, irmão. É por isso, irmão, que nós temos que a cada dia, irmão, a cada dia que nós passamos nessa terra, irmão, nós temos que buscar cada vez mais ouvir a voz de Deus, irmão. Aprender esses mistérios que Deus, irmão, tem dado a nós, irmão. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Ele está falando aqui aqueles magos, aqueles feiticeiros, quando Moisés esteve diante de Faraó, as mesmas coisas que Moisés fez, eles também fizeram. Mas eles não acreditaram, irmão. Eles não acreditaram. Quantos estão no nosso meio que não acreditam, irmão? Estão aí, irmão, pelos prazeres da carne. Quantos, irmão? Nós vemos aí este movimento que está acontecendo na Terra. Quantos estão ganhando dinheiro, irmão, trocando a sua vida, irmão, uma vida espiritual, por esse dinheiro, irmão? Como aqui no começo fala, irmão. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual foi meu propósito de vida. Como conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Todos nós conhecemos a história de Cristo, irmão. Ele não veio naquele cavalo bonito. Ele veio simples, irmão. Entrou em Jerusalém, naquela jumentinha, irmão. Nós, irmão, pertencemos a este mesmo reino. É o reino do amor. Como está aqui a palavra. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Todos nós, irmão, temos que ter essa paciência, temos que ter essa fé, temos que ter esse amor, temos que ter essa perseverança. Sabe quantas perseguições e quantos sofrimentos suportei, o que me aconteceu? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, irmão. Todos nós, irmão. Não se engane. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Vocês, porém, devem permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe qual é a verdade? Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras e deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e que nos faz perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando éramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esta é a toda boa obra que nós estamos vivendo, irmão. Conhecendo a palavra de Deus. Eu posso dizer para essa irmandade e tenho certeza que outros que estão aqui entre nós, irmão, podem dizer a mesma coisa. Tudo que tem passado nessa terra, irmão, tem nos feito melhor, tem nos feito mais forte, mais firme diante de Deus. Temos mais fé em Cristo. Suportamos mais, irmão, do que no passado, irmão. Hoje, irmão, quando um irmão ou uma irmã se dirige a nós, irmão, que ele não está na comunhão, que ele não está no Espírito, irmão, a gente fica em paz, irmão, porque nós conhecemos o nosso Mestre. Esse é o trabalhar de Deus, do Espírito Santo sobre nós, irmão. Se nós tivermos esse galardão, irmão, de todas essas palavras de Deus que foi escrita, irmão, no passado, se nós cada vez mais diminuirmos o nosso ser e para que ele venha habitar em nós, irmão,
nós vamos ter esse mesmo galardão de um dia estar na presença de Deus, irmão. Esta é a palavra, Deus seja louvado, me perdoe, Deus, a todos.